Paz, Igreja do Avivamento. Tá tudo bem com vocês? Como é que estão vocês? Pode se sentar em nome de Jesus. Pessoal que baixou a máscara aí, eu quero pedir, tá forçando, coloque sua máscara. Nós estamos num período de vigilância, amém, irmãos? E por isso nós nos alegramos com a igreja viva que está aqui nesta noite. Você é a igreja do Senhor, você é a casa e morada do Senhor. Eu quero começar nesta noite dizendo para você, você é bênção sobre esta geração. Porque em meio a tanta dificuldade você resolveu adorar e exaltar o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Pegue sua Bíblia junto comigo. Abra no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, o versículo é o 12. Versículo é o 12. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Todos que fazem parte desse rebanho, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Nós se alegramos muito com a sua presença que está aqui em nome de Jesus. Encontrou o livro de João, capítulo 1, versículo 12. Quero dar boas-vindas para a minha 12, Carla, que está aí se recuperando. Seja bem-vinda de volta. Mas o Itamaí estava esses dias se recuperando de uma cirurgia e graças a Deus está bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. No final do culto, irmãos, eu quero orar, fazer um clamor junto com a igreja pela vida dos enfermos. Pastor, tem alguém enfermo na sua família hoje? Graças a Deus, no meu ciclo familiar não tem, mas eu acredito que talvez na sua, você conhece alguém, né? Ontem eu publiquei que o apóstolo Soares, né? Ele está internado e eu quero clamar pela vida dele, quero clamar pela vida de todos que estão enfermos, estão doentes. E nós vamos clamar para que eles possam ser curados juntos, em nome de Jesus, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. João capítulo 12, versículo 12. Apenas um versículo. Diz assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, repita comigo, filhos de, a saber, aos que crerem no nome do Senhor Jesus, amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te louvo e eu te agradeço pela tua bondade para conosco, e aqui eu quero pedir o entendimento da tua palavra. Fala conosco aquilo que tu queres nessa noite. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade, Espírito de paz, passeia em nosso meio, tire tudo aquilo que impede os nossos pensamentos estar voltados a ti. Tira tudo aquilo que impede a nossa mente e o nosso coração estar ligado a ti. E nesse momento, seja ligado ao Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém. Esse texto ele diz algo muito interessante, irmãos. Primeiro capítulo de João. João começando a falar de Jesus. E ele começa no versículo 2 e diz: mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Todos que receberam o que, irmãos? Jesus Cristo. A todos que receberam Jesus Cristo, Ele lhes deu o poder de ser filho de Deus. A saber, aos que crerem no nome do Senhor Jesus. Sabemos nós que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos falando do Filho amado, o que deu sua vida por amor de nós. Onde o sangue do Cordeiro é quem nos lava, nos limpa. E diante do texto que nós acabamos de ler,
Ele está dizendo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós, aquele que nos amou de tal maneira. Ele está dizendo que todos aqueles que crerem nele, Ele deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, tu é muito importante, cara. Você é filho do Deus Altíssimo, do Jesus Cristo. Diante disso, eu quero falar algumas coisas sobre o poder de ser filho. Ser filho é bom demais. Ontem eu comecei falando sobre algumas autoridades e legalidades de filho que nós temos como filhos, que o nosso pai deixa legados para nossas vidas. E aqui nós estamos falando nada mais e nada menos do que o Filho de Deus. Aqui para nós, sabemos que a caminhada não é nada fácil. O que são filhos de Deus tem algo diferente nas suas vidas. O que é, pastor, esse algo diferente? Todo aquele que é filho de Deus, ele pisará em serpente e escorpiões. Aqui eu quero parar e refletir com você nisso rapidamente, porque o nosso horário está rápido. E eu quero dizer que há um poder de Deus, e esse poder de Deus na sua vida é para pisar em serpente e escorpiões. As ciladas de Satanás, elas não podem vir para a sua vida, porque se você se encontrou em Cristo Jesus e identificou que você é filho, há um poder de Deus sobre a sua vida. E esse poder é para pisar em serpente e escorpiões. Essa autoridade que o Senhor tem nos dado, Jesus Cristo, que pelo sangue dele que nos lava, nos reme, que nós hoje vivemos diante desse legado de unção. Agora há pouco eu estava ali adorando ao Senhor e sentindo a presença dele tão maravilhosa dentro de mim, algo tão grandioso, tão precioso, uma alegria tão grande. Quem sentiu essa alegria, diga glória a Deus aqui. E isso é o que faz nós termos essa liberdade, é o sangue do Cordeiro. Porque quem é livre não consegue, quem não é livre não consegue sentir esse tipo de coisa. Tudo que ele sente é opressão. Ele é oprimido pelos principados, pelas potestades. E diante disso, se você sentiu isso, eu já quero que você se considere, você é filho. Diga para duas pessoas: você é filho. E para sermos filhos, nós sabemos que os filhos, nós temos filhos que são mais obedientes, e temos aqueles também que são mais, temos maior dificuldade, de ensinar os filhos. Filhos é filhos. Eu sei que Jesus, sendo pai, ele sabe disso. Talvez ele pode olhar para você, Marcos, e ele lhe agraciou, dizendo: eu vou lhe dar uma voz, onde quando você abrir a sua voz, as pessoas vão louvar junto com você. Quando ele olhou para vocês, ministra, ele disse: eu vou dar um dom para você, que você, quando entoar louvores, que você exercer aquilo que é o seu chamado, pessoas vão adorar. Mas para outros ele não deu, como para mim. Talvez se eu começar a cantar agora, os irmãos começam a ir embora. O pastor canta ruim, mas o Senhor, ele tem agraciado todos nós como filho. Ele não tem esquecido de nenhum de nós. Mas tudo que eu quero lhe dizer é o que está aí que Deus lhe deu, que você não tem exercido. Ei, filho, volte à casa do Pai. Volte a fazer as coisas do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil. E aqueles que clamam, lembra daquele texto que diz que voz que clama no deserto? Ele está chamando pelos filhos. Filhos, herdeiros do Senhor. Quando eu estava olhando as meninas entoando louvores aqui, e eu comecei a sentir a presença de Deus, eu falei: eu preciso mostrar isso para quem está na live, porque tem muita gente nos assistindo hoje. Acredito, gente de Goiânia, gente de todo o Brasil está nos assistindo hoje. Só que da live não conseguia ver o ministério de dança. E eu se dispus dali, falei com o Ulisses e vim mostrar o ministério de dança, porque estava lindo. E eu comecei a chorar. Chorar, pastor? Sim. De ver o quão grandioso e quão gracioso o Senhor tem sido para conosco. Onde nesse momento existe várias pessoas entubadas. Onde nesse momento existe várias pessoas doentes. Onde nesse momento existe várias pessoas trancadas no quarto, depressão.
onde nesse exato momento existem várias pessoas que estão lá nas suas casas e não conseguem sair de porta fora, onde está em lockdown, que não sai de jeito nenhum. Mas eu estou aqui diante de pelo menos 80 pessoas aqui que vieram adorar o Pai, que deixaram todas as suas vontades, tudo aquilo que ele tinha para fazer, para simplesmente dizer: eu vou naquele lugar, vou clamar ao Senhor, abrir o meu coração a Ele, e Ele vai me encher da presença dEle. Quem já está cheio da presença dEle aqui, diga amém. Mas mesmo a gente como filhos, eu sei que há dificuldades, e essas dificuldades, ela acaba nos atrapalhando, muitos empecilhos na nossa caminhada com Deus, e algumas vezes nós se arranhamos andando com Deus, e nesses arranhões acabamos nos ferindo. Quem aqui consegue admitir que já foi ferido em sua caminhada com Deus? Levante sua mão assim, se você tiver liberdade. Sabemos que todos nós podemos ser feridos. Um filho, toda vez que ele desobedece o pai, eu me lembro muito bem que meu pai não deixava eu atravessar a rua. E um dia, quando eu atravessei a rua Antônio Vilhena, eu estava do outro lado, eu caí por desobediência. Todo mundo fala que quem desobedece os pais, né? O Senhor castiga. E eu me lembro muito bem que quando eu atravessei aquela rua, e eu caí, e eu me ralei todo. E como eu falava para o meu pai que eu tinha caído, e tinha caído do outro lado da rua, porque eu sabia que meu pai, ele poderia me corrigir. Não é castigar não, irmão. Um pai, ele não traz castigo, ele traz correção, amém, irmãos? Há uma diferença. Um pai, ele não traz castigo, um pai, ele traz correção. E aqui eu quero lhe dizer que nessa caminhada com Deus, muitas das vezes você tem se machucado, você se feriu, você se frustrou com alguma coisa, mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor está aqui, e Ele quer trazer cura para o seu ministério, restauração para a sua vida. Você que não está conseguindo sair de dentro do seu quarto, você que não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, tem tentado orar e não está conseguindo, tem tentado ler a Bíblia e não está conseguindo, eu quero lhe dizer que depois dessa noite, você vai receber a autoridade de filho, e filho adora o Pai em espírito e em verdade. Quem crê recebe, diga bem forte amém. E o que Ele vai restaurar? Ele vai restaurar a minha fé. O Senhor quer restaurar nessa noite a sua fé. O Senhor, Ele quer restaurar o seu ânimo, a sua alegria, o seu entendimento. É isso que Deus quer restaurar nesta noite como os filhos. O filho precisa entender da legalidade e autoridade que ele tem. Nós não podemos ficar parados. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho de um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que está dentro de mim. Nós sabemos que o nosso corpo nós somos corpo, alma e espírito. Então isso significa que dentro de mim há um espírito vivo que me conduz. E por que eu tenho me deixado ir para o caminho de tristeza, ir para o caminho de decepção? Porque eu tenho esquecido de quem eu sou filho. Porque ao invés de eu olhar para o meu Deus, para o meu Pai, que é o Deus Altíssimo, eu tenho olhado mais para as dificuldades. Eu tenho olhado mais para aquilo que me deixa triste. Outro dia eu falei isso, eu acredito que não faz mal falar de novo. E isso é a nossa mente. Suponhamos que aqui tenhamos 10 quadros nessa parede. E se esses 10 quadros aqui, todos lindos, maravilhosos, só que bem aqui, ó, você vai ver que tem um quadro torto. Qual desses 10 quadros chamará mais a sua atenção, irmãos? O torto. Assim é sua mente, assim é você. Tanta coisa boa para você pensar, irmão, tanta coisa boa para você meditar, ler. A palavra de Deus, ela é imensa. Hoje, quem estava na escola de líder, diga glória a Deus aí hoje comigo. Não é muita coisa para a gente meditar, gente? É muita coisa maravilhosa. Só que a nossa mente só quer olhar para aquilo que está torto, para aquilo que está errado, para aquilo que nos traz tristeza, para aquilo que traz angústia para dentro do nosso coração, para aquilo que nos decepcionou, nos feriu e por algum motivo nos paralisou. O seu ministério é levantado por homens ou por Deus, irmãos?
Se Ele é por Deus, deixa Ele curar o teu coração e volte a fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Porque tu não é filho de qualquer um não, você é filho do Deus Altíssimo, que vive e reina dentro de você, em nome de Jesus, amém? E aqui eu quero falar sobre alguns filhos, que mesmo sabendo que eram filhos, que tinha legalidade, tinha autoridade, se perderam no meio do caminho. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo primeiramente, eu vejo Cã, filho de Noé, o cara que salvou, não somente ele, mas ele e a sua família, Noé, e um dos seus filhos se chamava Cã, filhos abençoados pelo seu próprio pai. Quantos são abençoados pelo pai? Que diga amém. Mas muitas das vezes nós esquecemos, irmãos, de quem nós somos filhos, em quem nós devemos confiar. A palavra do Senhor me diz, eu quero ir direto ao ponto, porque eu não posso demorar, eu não posso ficar rodeando muito. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus diz que Cã viu a nudez de seu pai. Cã viu a nudez de seu pai. Para aquele período, ver a nudez de seu pai era a pior tragédia que possa se existir. Vou te explicar melhor. Você convive com seu pai, você sabe dos erros do seu pai, você pode saber das falhas do seu pai, mas você, como sendo filho, você não pode sair falando das coisas que seu pai faz. Amém ou não amém, irmãos? Nós, como filhos, devemos guardar as costas do nosso pai. Só que Cã não fez isso. Quando ele viu a nudez de seu pai, a palavra de Deus diz que ele expôs a nudez de seu pai. Olha para mim agora. Já viu algum crente lá fora falando mal da casa de Deus? Expondo a nudez da igreja? Expondo a nudez dos irmãos? Olha para mim aqui. Tu já ouviu isso lá fora? É uma síndrome que até hoje existe. Lembra da língua, irmão? O irmão Elisberto conversou comigo, né? Depois, irmão Elisberto. Eu preguei no domingo passado, vocês não vieram, muitos faltaram, mas eu falei sobre a língua. Que faz o corpo se perder. É como uma centelha de fogo numa mata. Pega fogo numa floresta inteira. Às vezes tu deixa o seu corpo se perder todo por causa da tua língua, que não consegue ver e guardar. Sabe qual foi o pior erro de Cã? Foi ter exposto a nudez de seu pai. Talvez porque você ainda não entendeu de quem você é filho, você tem tido a mesma síndrome de Cã, e tem exposto a nudez do seu pai. Você não consegue estar perto do pai, porque talvez você falou mal dele, porque talvez você falou mal de Jesus, você expôs que ele não estava alguma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa, a Bíblia nos relata que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, amém ou não amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que é algo muito forte, mas eu entendo uma coisa, que quem blasfêmia não volta atrás, quem blasfêmia continua blasfemando, amém ou não amém? Um blasfemo, ele sempre vai blasfemar, ele nunca vai voltar atrás. Esses dias, algum tempo atrás, um jovem me ligou 3 horas da manhã, me dizendo que tinha blasfemado contra Jesus Cristo, e ele estava em choro, em pranto de choro, dizendo, eu era pastor de jovem no período, e ele dizia, pastor, eu pequei contra Jesus, eu blasfemei, eu falei mal de Jesus, e agora são 4 horas da manhã e eu não consigo dormir, porque eu falei mal de Deus, e o que eu devo fazer? E ele chorava tanto. Eu disse uma palavra para ele, irmãos, eu disse, você blasfemou? Ele disse sim. Falei, você não blasfemou, você pecou em falar mal, mas um blasfemo nunca volta atrás. Se você já voltou atrás, significa que você não blasfemou. Então seja perdoado em nome de Jesus, que nem o jugo de Satanás. Você é filho,
nenhum jugo de Satanás pode vir sobre a tua vida. Você é filho do Deus eterno que vive e reina dentro de nós. Aquele jovem começou a chorar, desesperado, e dizendo: eu estou recebendo a paz dentro de mim. E eu comecei a orar pelo telefone, irmãos, e pude entender que não há nada que o sangue de Jesus não possa quebrar. Nenhuma barreira, nenhuma maldição, não há nada que o sangue dele não possa quebrar. A segunda síndrome que eu anotei aqui para os irmãos, a síndrome de Caim. Para quem não sabe, Caim era irmão de Abel. Caim e Abel era irmão. Eu conversando com um irmão ali atrás, o irmão disse que a primeira morte na Bíblia, né, foi num culto. E eu olhei para ele assim e falei: rapaz, é verdade mesmo. Caim e Abel, irmãos, estavam cultuando ao Senhor, entregando as suas ofertas. E Abel foi lá e entregou de suas primícias, e Cã entregou de que ele tinha. A palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oferta de quem, irmão? De Caim ou de Abel? E por inveja, o irmão matou o seu próprio irmão. Eu sei que não é fácil, igreja, viver nesse tempo. Mas quantos irmãos têm matado outros irmãos dentro da igreja, hein? Que isso, pastor? Tem. Visite 5 pessoas que estão afastadas do evangelho do Senhor. 4 foi palavra contrária que matou ele. E uma foi porque ele quis sair. Vocês já perceberam isso? A culpa é do irmão. Foi o fulano que fez isso comigo. Foi o ciclano. Os irmãos têm matado os irmãos dentro da igreja até hoje. Não é morte física, mas é uma morte espiritual que eu estou falando. Compreendes o que eu estou querendo te dizer? Quem já cumprimentou o seu irmão aqui quando chegou? Aleluia. Cumprimente os seus irmãos. Muitas das vezes a gente sai tão angustiado de casa, e tudo que a gente quer é uma pessoa que abrace a gente quando a gente chega no lugar, fale com a gente, cumprimente. Muitas das vezes quando a pessoa vem de outra cidade, que chega nessa cidade e não conhece ninguém, quer estar junto com outra pessoa. Mas só que é muito fácil você julgar. É muito fácil você apontar, falar os erros dos outros. Porque a morte hoje, ela pode ser comparada de Caim e Abel dessa forma. Uma morte espiritual. Irmãos que não conseguem ter paciência de esperar os outros irmãos. Ministérios que não conseguem ter relacionamento entre eles, porque não conseguem esperar um pelos outros. Olha o irmão no teclado ali, ó. Hoje eu vi ele tocando teclado aqui. Para os meus ouvidos, ele tocou só assim, ó. Trim, 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 trim. Não foi assim? Primeira vez dele. Quem gostou dele tocando, diga glória a Deus. Vocês ouviram o cara tocando mesmo? Vocês não estão mentindo não, né? Não vão mentir na igreja, que o Senhor vai pegar vocês. E aí, eu estava ouvindo ele. Isso se chama pé de galinha, 3 dedinhos. Só, ele está aprendendo. Sabe o que os irmãos estão dizendo? Estão incentivando. Desde a hora que nós chegamos, montaram aqui, esperando ele se organizar, ajeitar tudo. Sabe por quê? Para que ele se sinta bem. Porque nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, se você crê e recebe, levante sua mão em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a síndrome de Caim. Irmãos que andam matando os irmãos pelo que fala, falando mal dos outros, isso está repreendido desse lugar. Larga a vida do teu irmão, ela não pertence a ti, a vida do teu irmão pertence a Deus, em nome de Jesus. Satanás, bate retirada deste lugar, porque essa síndrome hoje está falida na autoridade do nome de Jesus. Se você crê e recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus. Sabemos que não é fácil viver isso, viver dentro
do processo não é nada fácil. Mas quando eu vou mais um pouquinho à frente na Bíblia, eu encontro um cara que tinha uma síndrome de competição. Era filho também. Ele tinha síndrome de competições. Ele queria competir com seu pai. Já chamei ele de o ladrão do coração. Era um cara que toda vez que as pessoas chegavam para falar com o pai dele, que era rei, ele dizia: ó, meu pai está lá, mas o meu reinado será muito melhor do que o do meu pai. Era uma disputa sem fim. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Absalão, irmãos, filho de Davi. A palavra do Senhor me diz que Absalão ficava na porta do templo, e todos que chegavam para falar com Davi, o rei, ele ficava na porta e desfazendo tudo aquilo que o pai fazia lá dentro. Absalão batia no peito e dizia: eu vou ser o melhor rei de Israel. E hoje eu posso contemplar que ele não conseguiu fazer isso, pelo egoísmo, porque ele queria tomar de conta daquilo que era do pai dele, antes do pai dele morrer. Sabemos nós que herança é para filhos, mas é para os filhos depois que o pai morre. Enquanto o pai está em vida, ele não tem direito. Amém ou não amém, irmãos? Herança é depois que o pai morre. E Absalão queria, porque queria tomar o reinado de seu pai. É chamado e considerado o ladrão do coração. Queria roubar o seu próprio pai. Misericórdia. Será que isso tem acontecido na igreja de hoje? Quantos discípulos tentam passar na frente do líder? Tentam passar na frente do pastor? O pastor pregou uma coisa hoje aqui, quando chega lá fora desfaz tudo que o pastor pregou. Diga misericórdia. Essas pessoas é o ladrão do coração, irmãos. Não confie nessas pessoas. Repreenda elas lá fora. Na hora que você sair daqui, a pessoa for falar algo diferente lá, meu irmão, dá licença, em nome de Jesus. Se ele continuar, diga: mas, irmão, tu está repreendido em nome de Jesus. Pare de trazer porcaria para os meus ouvidos. Os meus ouvidos estão emprestos ao meu pai, e o meu pai é quem fala ao meu ouvido, e o meu pai é Jesus de Nazaré. Pare de emprestar os seus ouvidos a quem não tem direito. Empreste seus ouvidos por quem morreu por você. Empreste os seus ouvidos por quem ressuscitou por você. Empreste os seus ouvidos a Cristo, o Jesus Nazareno. Pare de ouvir terceiros. Eu sempre digo algo nesta igreja e continuo a dizer: resolva suas coisas. Não fique em meia boca. Sabemos nós que a informação nos dias de hoje é o que mais destrói o Brasil. Amém ou não amém, irmãos? Não é que eu queira falar de política, mas sabemos nós que hoje, acabei de ver agora há pouco a Globo informando que em uma reunião o presidente não teve reverência para com os mortos. E aí uma outra emissora, Record, vai lá e mostra. Antes da reunião, todos se levantam e 1 minuto de silêncio com reverência pelas mortes daqueles que já foram por Covid-19. Que é isso, pastor? A informação errada. A informação que vem pelo meio errado. Isso é a síndrome de Absalão. Era filho de Davi. Não estou entendendo, pastor. O que o senhor está querendo dizer? Outro dia eu te disse que eu te amo no altar, não foi, minha filha? Outro dia eu disse que eu te amava, né? Aqui no altar. Sabe qual é a maior dificuldade no dia de hoje? É se a minha dificuldade é contigo, é de eu ir até você para resolver. A síndrome de Absalão é exatamente essa. Ao invés de eu resolver minhas coisas contigo, Maria Eduarda, eu prefiro procurar o Everton e falar de você para o Everton. O desvio da informação, quantos estão me entendendo? Às vezes você vai lá e
vê uma coisa e quando de repente muda e está outra totalmente diferente. No que acreditar? Acredite em Jesus, irmão. Pastor, o que fazer? Irmãos, permaneçam obedecendo às autoridades. Eu não estou aqui para tirar a voz da autoridade de jeito nenhum. Nenhuma autoridade não é constituída a não ser pela determinação, a autorização de Deus. Eu sei disso. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas diante disso, pare de ficar ouvindo informações incorretas. Se você hoje não está conseguindo ouvir a informação de onde vem o local certo, procure o seu líder. Se o problema é com o seu líder, como eu estou falando, Absalão, o problema dele era com o pai, diretamente, procure ele, se resolva. Sabe por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Escute só isso. Porque Absalão, ele se perdeu no meio do deserto. O fim de Absalão foi se perder no meio do deserto. E aqui eu quero parar e dizer também, muitos irmãos estão afastados da igreja porque se perderam no meio do deserto. Não seria muito mais fácil eu procurar Maria Eduarda e dizer: Maria Eduarda, bora se resolver? Me perdoe, Maria Eduarda, pelo que eu fiz de errado, mas você pisou no meu calo, e meu calo estava doendo, Maria Eduarda, mas eu quero te pedir perdão e me perdoe também. Você pode me perdoar, Maria Eduarda? Pronto, a Maria Eduarda me perdoa. Se resolva, amadureça, pare de ficar procurando outras emissoras de TV, vá direto ao ponto e resolva. Pastor, mas o senhor está duro. Desculpa, irmão, simplesmente não posso concordar com o pecado dentro da igreja, irmãos. O pecado, ele precisa bater em retirada, porque eu quero ir para o céu e não quero ir sozinho, eu quero ir com uma geração santa e eleita que vai morar no céu. Por isso eu quero lhe dizer, você disse aleluia, então se resolva, procure o seu irmão, tire essa síndrome de Absalão da sua vida. Quero finalizar. Sei que eu não tenho tempo mais, os irmãos já estão subindo aqui, já estão pegando os instrumentos. Está encerrando, né, gente? Infelizmente eu não posso continuar. Mas eu quero lhe dizer, quem é filho legítimo tem a autoridade de Deus. E essa autoridade, ela não fica dentro da igreja, ela é levada para dentro da tua casa. E eu quero te dizer, a tua casa será lar de bênção. A tua casa será lar que reinará a unção de Deus, poder e autoridade. Pastor, porque o senhor fala tanto em unção? Eu quero lhe dizer porque eu falo em unção. Eu não falo em dons, porque eu acredito que dons atrai a multidão. Eu acredito que dons atrai muitas pessoas curiosas. Tudo que atrai é curiosos, para ver o que está acontecendo. Aonde Jesus chegava, que ele ia fazer o milagre, atraía uma multidão. Amém ou não amém, irmãos? Eu não quero atrair pessoas, eu quero gerar discípulos libertos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas a unção é diferente. A unção, em Isaías diz que a unção, ela quebra as correntes, ela despedaça as correntes, ela liberta o cativo, o prisioneiro. E por isso eu quero liberar uma palavra de unção sobre a tua vida, para que quando tu chegue na tua casa, tu libere essa palavra sobre a tua casa. Que palavra é essa? Os outros podem servir o Deus dos amorreus, os deuses que eles quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, e não quero parar de adorar a Ele. Quem quer adorar a Ele, Espírito em verdade? Se coloca de pé em nome de Jesus. Pode adorar? Seus olhos fechados. Feche seus olhos por um minutinho.
O Pai está te chamando. Ontem eu contei um testemunho que eu quase não contei para ninguém. Eu contei ontem diante para a igreja. E eu quero contar para você rapidamente aqui. Antes de eu aceitar a Jesus, eu estava vivendo uma vida dissoluta. Estava vivendo achando que estava tudo muito bem. Eu estava com 6 parcelas da minha faculdade atrasada. Eu estava apertado de todas as formas. E eu sentia que Jesus estava me chamando. Eu sentia que Jesus estava me chamando para uma responsabilidade de servir a Ele. Mas eu não sabia como fazer. Amém, irmãos? Eu não sabia como fazer. Eu me lembro que eu saí da faculdade, eu peguei uma calculadora de um amigo e botei dentro de uma bolsa. E saí da faculdade. E quando eu cheguei na rotatória da Vesmares, eu me recordo que tinha uma poça de lama e estava chovendo, irmão Tavares. E ali eu freiei o freio da frente e a moto escorregou. E eu caí, eu comecei a tombar, sabe, irmãos? E rolar, e aquela calculadora, e eu estava sem camisa na chuva. Irmãos, eu me ralei todo. Sabe o que é ralar todo? As costas, ficou só o resto. E eu sentindo que era tempo de eu servir a Deus, e eu me segurando ainda para mim não servir a Ele. Porque eu era um filho desobediente ao Pai. Eu não conseguia ouvir a voz do meu Pai e obedecer. Jesus já falava comigo naquele tempo. Só que eu não queria ouvir a voz dele. Só que um amigo me ajudou a levantar a moto não quebrou e eu continuei andando. E eu cheguei em casa, e quando eu cheguei na casa do meu pai, o meu pai, ele, não sei o que é isso, mas todo velhinho tem um vidro de aguardente guardado em casa. Você sorriu, né? Porque não era você. Meu pai disse: entra pro banheiro. Eu entrei pro banheiro. Só um minuto, meu filho. Já assim vocês pegam. Vocês estão me atrapalhando. O pessoal está olhando para vocês. Meu pai disse: entra pro banheiro. Eu entrei pro banheiro. Ele pegou aquele vidro de aguardente. E ele começou a derramar aquele vidro de aguardente nas minhas costas, nas minhas feridas. E eu gritava, igual um menino novo, chorando. Talvez você está nesta noite sentindo dores, não sabe como fazer para voltar para Jesus, não sabe como voltar, tem sido um filho bastardo, tem ouvido a voz do Senhor, mas não consegue obedecer, tem andado em caminhos de pecado, tem desobedecido ao Senhor. Eu ia falar sobre Ofni e Finéias, filho do profeta Eli. Eu sei que eu não tenho tempo, mas eu quero lhe dizer que eles levaram o rebanho de seu pai a se perder. Ele era um profeta do Senhor, e porque eles brincaram com aquilo que era do Senhor, o Senhor teve que levar o profeta. Eu quero lhe dizer algo: não espere você perder ninguém para você voltar para Jesus. Seja filho que obedece, que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, porque a promessa do Senhor diz: como é feliz o homem que teme ao, porque ele será feliz e próspero. Comerás do fruto do teu trabalho. A tua esposa será como uma videira frutífera, os teus filhos como o broto de uma oliveira. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. O Senhor faz um convite a você nesta noite. Não espere você chegar à última estação da sua vida. O Senhor convida os pródigos a vir nesta noite, voltar para os caminhos dele. Você que está distante do caminho do Senhor, o Senhor convida você a vir. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a orar por um minutinho. Comece a orar por um minutinho. Comece a orar por um minuto. Comece a orar por um minuto. E comece a orar pela tua vida.
Se alguma dessas síndromes que o pastor falou nessa noite, de você como filho, tem acontecido na sua vida, repreenda ela agora com seus olhos. Não olhe para mim, eu não tenho nada para você, irmãos. Eu não tenho nada. Para de olhar para mim, olha para Deus, cara.